Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos encerramento à nossa última aula aí, a nossa quarta aula de pneumatologia e cristologia. E hoje nós vamos estar encerrando a nossa aula aí, a nossa quarta aula, com o tema os atributos e a obra do Espírito Santo. Tá? Então nós vamos falar a respeito desse assunto, sabendo que a Bíblia ela nos dá vários motivos para acreditar que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E nós, nas aulas anteriores, já provamos isso, já vimos isso. E entendemos que o Espírito Santo, como uma pessoa, ele tem os seus atributos, ele tem as suas qualidades e também tem o quê? Tem uma obra específica para ser, então, realizada. Quando nós falamos sobre atributos e a obra do Espírito Santo, ou qualidade e obra do Espírito Santo, logo nós vamos entender que ele é uma pessoa distinta, tanto do Pai quanto do Filho. Logo, o próprio Cristo vai identificá-lo como uma outra pessoa com as mesmas características que ele, com os mesmos atributos e qualidade que ele. Então, nós vemos aqui o Espírito Santo separado e, ao mesmo tempo, unido junto com a Santíssima Trindade. Separado por quê? Porque ele é uma pessoa e nós tratamos ele também de uma forma o quê? Individual. E ele sendo participante da Trindade, ele está alocado juntamente com o Pai e juntamente com o Filho, com as mesmas intenções, com os mesmos pensamentos, para poder realizar, em meio a tudo isso, a obra salvadora, a obra salvífica para com a humanidade. Então nós temos aí esses atributos, né? E o Evangelho de João, na verdade a Epístola de João, no capítulo 15, começando a partir do capítulo 5 a 7 mais ou menos, vai nos dizer o seguinte, que é o Espírito Santo que dá testemunho, tá? Que vai dar testemunho, porque ele é o Espírito da verdade. Então, nós temos aqui uma das qualidades do Espírito Santo, que é justamente falar a verdade. Ele é a verdade. Então, nós temos aí, se ele é uma pessoa e ele tem alguns atributos, esses atributos vão estar atrelados com a relação para com a humanidade, com os cristãos diretamente falando. Tá? Então, quais são os atributos ou qualidade e qual é a obra específica do Espírito Santo, desse ser divino e pessoal. Tá? Então, uma das qualidades, quando se fala em atributos, tá? Vai ser o quê? Esse Espírito, ele vai ter a capacidade que tem o Pai e que tem o Filho, que é o quê? Que é a capacidade de ensinar e lembrar. Tá? Então, o Espírito Santo, um dos atributos dele é ensinar e também lembrar. Tá? Então, quando Cristo estava aqui, ele sempre ensinou aos seus discípulos e sempre lembrou o quê? Sempre lembrou baseado na lei de Moisés. Aquilo que Deus havia dado a Moisés, Cristo então sempre baseou nela, trazendo sempre o quê? Sendo sempre uma concordância, tá? A respeito da palavra de Deus. Ou seja, lembrando algumas leis para se tratar no Novo Testamento. E aqui o Espírito Santo,
ele vai fazer a mesma coisa. Um dos atributos ou qualidade desse ser é ensinar e lembrar. Ensinar e lembrar. Se nós formos pegar João, o Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 26, vai nos dizer o seguinte, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Cristo falando, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Isso aqui, gente, é muito importante. Por que é importante? Aqui nós temos dois pontos básicos e fortes a respeito do Espírito Santo. Primeira coisa, tá? Ele vai ensinar novas coisas, tá? Em algumas palavras, tá? Aqui esse ensinar todas as coisas vai reforçar aquilo que já foi ensinado e vai trazer coisas novas, tá? Vai trazer coisas novas, mistérios novos, revelações novas. Isso é o Espírito Santo. Então ele vai ensinar novas coisas, tá? E também vai lembrar tudo aquilo que Cristo já havia ensinado aos discípulos e porque alguma coisa eles acabaram esquecendo. Tá? Mas se eles haviam esquecido, esse Espírito vai fazer o quê? Vai relembrar novamente, ou seja, reforçar aquilo que já foi dado. Vai trazer novamente à memória aquilo que foi já ensinado por Cristo, que por algum momento de perseguição ou de distração, ou seja lá o que for, os discípulos acabaram esquecendo. Então, é o Espírito Santo que vai fazer o quê? Vai trazer novamente a memória, vai lembrar eles daquilo que o Senhor Jesus Cristo havia lhe ensinado anteriormente. Então, o Espírito Santo, como pessoa, um dos atributos dele, ou uma das qualidades dele, é ensinar novas coisas, reforçar aquilo que o mestre já havia falado, lembrar aquilo que o mestre havia falado com o discípulo, caso eles se esquecessem, e reforçar também aquilo que foi dado pelo mestre. Segundo ponto, ele dá testemunho. Tá? Então, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, vai falar que o Espírito Santo ele vai dar testemunho. Tá? Então, o que vai estar lá? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de quem? De mim, Cristo falando. Olha, o Espírito Santo, ele vai vir, tá? Que eu vou rogar ao Pai, então o Pai vai mandar em meu nome, e esse Espírito, tá? Uma das funções dele, além de ensinar e relembrar aquilo que eu falei, ele também vai dar testemunho de mim. Por isso que eu sempre falo o seguinte, a função do Filho é glorificar o Pai. A função do Espírito é glorificar a Cristo, dar testemunho de Cristo. E a função da igreja é exaltar, magnificar a Deus em nome de Jesus. Então, essa é a função do Espírito, ou qualidade, ou atributos do Espírito Santo. Ele ensina e lembra, ele dá testemunho de Cristo, tá? E ele intercede pelos santos, pelos crentes. Tá? Então é ele que vai interceder. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, que vai dizer que aquilo que nós não conseguimos nos expressar ou falar, tá? O Espírito Santo vai agir ou vai interceder, tá?
de forma o quê? Inexprimíveis, por nosso respeito ou em nosso favor. Então, é o Espírito Santo que vai interceder por nós quando as nossas palavras, tá, forem palavras vazias e nós não tivermos uma palavra para se expressar diante de Deus. Em meio à tristeza, em meio ao desespero, às vezes nos falta palavras e às vezes só queremos chorar. Às vezes não sabemos como nos expressar diante de Deus. E o sentimento que nos sai é um sentimento, às vezes, de apavoramento. Não sabemos como se expressar diante de Deus. E é o Espírito Santo, então, que vai interceder por nós de forma inexprimível. Tá? É ele, então, que vai nos dar essa ajuda, tá? Para que a gente possa, então, se aproximar um pouco mais de Deus. Entre essa aqui, existem outras e outras atributos do Espírito Santo. A página 66, ela vai nos dar um pouco dessa noção dos atributos de Deus. Você pega na sua apostila e dá uma lida, tá, nesses atributos de Deus. Eu creio que você já tem lido e estudado, mas mesmo assim dá mais uma reforçada, tá? Porque nós temos aí quais os atributos de Deus além desses daqui. Temos lá, ele guia na verdade, ele fala, ele ouve, tá? Ele desvenda aquilo que está em oculto, ele impede, ele revela, ele vivifica, ele prescruta, tá? Ou seja, ele vai examinar rigorosamente os pensamentos e analisar as coisas de Deus, concernente a Deus. Então, ele conhece os pensamentos de Deus. Ele promete, ele comunga, né? Traz a união, faz as mesmas coisas, ele intercede, ele indica e ele convida, além de outras qualidades e atributos do Espírito Santo, baseado sempre que, tá? Através da obra do Espírito Santo, sempre voltada, gente, sempre voltada, tá? Para a obra salvadora de Cristo. Isso aí não tem como fugir, não tem como evitar, tá? Então, na página 67 da apostila de vocês, vai falar o seguinte: ele tem uma existência separada. Aquilo que eu falei no início. Então, se ele é considerado uma pessoa que tem os mesmos atributos do Pai e do Filho, tá? Então ele é considerado uma pessoa distinta, separada uma da outra e, ao mesmo tempo, unidos. Tá? Então, vai falar o seguinte: ele tem uma existência separada. O Espírito Santo possui sua própria existência separada e diferente. No batismo de Jesus, o Espírito Santo é mencionado descendo sobre ele. Quando o Filho saiu das águas do batismo, o Espírito desceu sobre ele e o Pai falou do alto céu. Tá? Então, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, 17, vai falar isso aí. Uma das palavras que o Senhor vai falar é: este é meu Filho amado, em quem me alegro, ou em quem tenho prazer. Tá? Então, essa aí é uma das palavras que vai ser realizada. Então, o Filho, ele é o Espírito Santo, ele é separado, tanto do Pai quanto do Filho, em questões de pessoa, tá? Em questão de indivíduo, mas em questões de atributos, qualidades e pensamentos, eles estão unidos perfeitamente em tudo. Tá? Aí, ele como pessoa, tá? Ele é também reconhecido com seus atributos, tá? E vai nos dizer que ele é o quê? Que ele é divino, ele é eterno e ele é poderoso e conhecedor de tudo. Então, os mesmos atributos ou qualidades que o Pai tem
e que o Filho também tem, sendo divino, eterno e poderoso, o Espírito Santo também vai ter. Ele é eterno, ele é divino e ele é poderoso. Então, é isso que ele vai atribuir e atrelar a respeito da sua pessoa e da sua divindade. Tá? Então, o Espírito Santo, a atuação dele, ela é real. A atuação dele, como nós já havia falado nas outras aulas, a atuação do Espírito Santo, ela vem desde Gênesis, tá? Desde Gênesis, e vai até, baseado na Bíblia, até Apocalipse. Então, nós vimos que nós temos aí a era do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí não tem como negar e não tem como recusar, tá? Então, como baseado nisso, como era a atuação desse Espírito no Antigo Testamento, tá? A atuação desse Espírito no Antigo Testamento. Página 69, nós vamos ver qual era a atuação dele aí no Antigo Testamento. Então temos aqui o Espírito Santo no Antigo Testamento. Tá? Talvez esteja um pouco apagado porque acabou, mas está acabando a tinta da nossa caneta, mas eu creio que vai dar para vocês dar uma olhadinha aí, tá? A atuação do Espírito no Antigo Testamento. De que forma era a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Tá? Como foi dado nas aulas anteriores, eu sempre falo isso, tá? Isso aqui também é importantíssimo. A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era sempre de forma esporádica. Tá? O que é isso? O Espírito Santo sempre vinha ou se apossava sobre alguém de uma forma rápida, direta e rápida. Então ele vinha com uma determinada missão, se apossava-se de alguém, realizava o que tinha que ser realizado, a obra que tinha que ser feita, e logo após esse Espírito, ele retornava novamente ao Pai, ao céu. Tá? Então, a atuação desse Espírito era de forma esporádica. Então, o Espírito Santo vinha na vida de alguém, realizava o que tinha que ser realizado e voltava novamente. No caso aí de Davi, o próprio Davi, de Sansão, de Gideão, tá? Através dos juízes, nós vamos ver essa atuação do Espírito de uma forma mais intensa, tá? De uma forma mais
concretizada, ou seja, esses homens foram usados por Deus por intermédio do poder do Espírito Santo para realizar então aquilo que precisava ser realizado. Então vinha-se de forma esporádica, mas geralmente antes dos juízes, tá? Antes dos juízes, anote isso aí, gente. Antes dos juízes, o Espírito Santo vinha, tá? De uma forma esporádica, porém só vinha em algumas determinadas pessoas ou alguns indivíduos. Quais são essas pessoas? Quais eram essas pessoas? Então vamos lá. Gente, então está aqui. Eu acredito que talvez não esteja dando para vocês ver aí, mas eu vou falar e vocês anotem no caderno de vocês aí, tá bom? Para que fique aí um pouco mais entendido, tá bom? E vocês tenham uma visão melhor aí do que está sendo falado, tá? Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha de uma forma esporádica, repentina, realizava o intuito e a obra que era específica e depois retornava. Não era de forma universal. Então, naquela época, algumas pessoas eram privilegiadas desse espírito. Quais eram essas pessoas? Anote isso aí. Quais eram essas pessoas? Apenas os profetas, os sacerdotes e os reis. Então, somente sobre essa classe de pessoas que o Espírito Santo vinha, tá? Se apoderava, mas não permanecia. Mas geralmente era sempre nessas pessoas: o sacerdote, o profeta e o rei. Essas três pessoas aqui. Então vocês se lembram cada uma dessas funções aqui que se determina, né? Então, o profeta, ele vai representar Deus na terra, tá? Vai receber de Deus e vai entregar ao povo. O sacerdote vai representar o povo diante de Deus. Então ele vai pegar todo o sacrifício do povo e o seu próprio sacrifício uma vez por ano e vai se aproximar diante de Deus. O rei, ele vai governar, tá, da melhor maneira, baseando sempre em quê? Naquilo que o profeta e o sacerdote e também nas revelações que ele recebia da parte de Deus, tá? Então, essas três pessoas, ou essas três classes, ou esses três ofícios, tá? Profeta, sacerdote e rei, eram que recebiam, tá? Esse espírito, tá bom? Eles eram os privilegiados de receber esse Espírito Santo, ou seja, era o que estava mais próximo, tá? A Bíblia, ela vai também falar que vinha sobre algumas outras pessoas, tá? Mas não se sabe ainda qual era a função, mas vinha sobre outras pessoas, tá? Aí, no caso já do juízes, que a gente mencionou antes, no caso do juízo, nós vamos ver a atuação desse espírito com a impetridez mais forte, tá? Então, toda vez que esse espírito se apossava
dessas pessoas, tá? Dessas pessoas, de uma forma poderosa, era para garantir a vitória, era para decretar de fato a vitória sobre os seus inimigos. Quando o Espírito Santo se apoderava, poderia ter certeza e convicção que a vitória já estava garantida, tá? Através disso aqui. Então, toda vez, gente, toda vez que o Espírito Santo se apoderar de nós, nos encher da sua graça, nos encher da sua misericórdia, nos encher do seu poder, podem ter certeza que a vitória ela já está garantida em nome de Jesus. Então, sobre essas três pessoas, essas três classes, esses três ofícios, vinha e pousava de forma esporádica a unção do Espírito Santo de Deus. Tá? A ação do Espírito Santo. Aí, nós vamos ver, como eu já falei, desde os primórdios, quando o Espírito Santo, na criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o Espírito Santo estava lá. No dilúvio, o Espírito Santo também estava lá de uma forma indireta, atuando como? Orientando Enoque e orientando Noé a pregar a palavra de Deus. Falando o quê? Olha, gente, está vindo aí um dilúvio, uma eminente destruição da humanidade. Então vocês precisam acreditar nas minhas palavras, porque Deus já não suporta mais o que está acontecendo. O pecado, a iniquidade já tem assolado a humanidade e outras coisas mais. Então Noé vai pregar, sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Então ele vai falar a atuação do Espírito Santo. Temos a atuação do Espírito também na vida de Moisés, tá? Um homem que tinha uma relação íntima com Deus. Eram poucas pessoas daquela época que tinham essa intimidade com Deus. Logo depois veio Josué, né? Que foi um discípulo direto de Moisés, mas a princípio Moisés tinha uma intimidade com Deus tremenda. E quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ele recebia de Deus. Quanto mais ele estava na presença de Deus, mais ele recebia do Espírito de Deus. E esse Espírito era quem? O Espírito Santo, que estava ali para orientar, educar, ensinar, direcionar, fazer tudo o que precisava na vida de Moisés. Só que, porém, Moisés estava sobrecarregado. E quando ele fica sobrecarregado, Moisés então vai ter o povo vai começar então a questionar, ele não vai ter controle da situação, porque era muita gente. E para uma pessoa, mesmo que tenha o Espírito Santo, não tem como estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele não era onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Tá? Então, para ele estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele precisava de quem? Precisava de pessoas para ajudá-lo a congregar e a juntar e a direcionar e a guiar o povo. Então ele vai fazer o quê? Orientado pelo Espírito, vai falar para que ele pudesse separar 70 homens, 70 anciões, para poder auxiliá-lo naquela grande empreitada. Isso quer dizer que ninguém governa sozinho, gente. Tá? Ninguém governa sozinho. Todos os reis que tentaram governar sozinho tiveram os seus ministérios, né? Tiveram os seus poderes totalmente destruídos. Por quê? Porque ninguém governa sozinho. E Moisés estava indo por esse caminho, estava ficando estressado, não estava dando conta daquilo que estava acontecendo. E o povo então começou a reclamar. Tá? O povo começou então a sufocá-lo. E ele então, orientado, vai separar 70 homens, ou 70 anciões, para poder então ajudá-lo, tá? Na distribuição. Aí, Números capítulo 11, versículo 17, vai nos dar mais ou menos uma noção a respeito disso aí. Aí vai falar o seguinte,
página 72 da sua apostila. Vai falar o seguinte: então eu descerei ali, falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho ou não os leve. Números, capítulo 11, versículo 17. Está falando aqui que a porção, a unção que estava sobre a vida de Moisés seria o quê? Seria dividida, tá? Também para os 70 anciões. Aqui, gente, já está dando uma noção de quê? De que o espírito que estava sobre Moisés, tá? Não era um privilégio de Moisés, tá? Aqui Moisés, ele não tinha o privilégio. Não, o Espírito só está sobre mim. Não, negativo. O Espírito de Deus, ele foi dada a toda a humanidade. Joel vai falar sobre isso aqui. E aqui o princípio do derramar, da divisão, Deus já começou aqui. Ou seja, falando que esse Espírito não era exclusivamente de Moisés. Tá? O Espírito não era exclusivo de Moisés. Na outrora que o Deus pegou a unção que estava sobre Moisés e dividiu aí com os outros 70 para ajudá-lo na carga. Então, o líder, ele tem que entender que ele não governa sozinho. O líder, ele precisa entender que as pessoas que estão ao seu redor precisam também ser orientados, precisam também ser guiados, para que o espírito que está nele, no líder, possa também estar sobre os seus liderados, possa também estar sobre aqueles que estão o ajudando na obra de Deus. Ah? Então, se você vê alguém que ele está próximo de ti, precisa-se orar a Deus para que a mesma unção, a mesma capacidade, os mesmos atributos e qualidade que está sobre a vida do líder, que está sobre a tua vida, também precisa estar sobre a vida do seu liderado. Para que isso, gente? Para que possam ter a mesma visão, ter o mesmo conhecimento e ter a mesma direção do que está fazendo. É isso que Moisés queria, era isso que Moisés estava tentando fazer e direcionar. Quando Deus coloca isso e divide, a carga que estava sobre Moisés, ela foi amenizada. Ela foi totalmente aliviada, porque houve uma divisão de tarefas. E o Espírito Santo estava lá. A unção que estava sobre Moisés, ela foi dividida com os 70. E ficou super fácil para Moisés, então, liderar, conduzir. Por quê? O Espírito, ele ensina. O Espírito, ele orienta. O Espírito, ele capacita todos a fazerem a obra de Deus. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Aí, o Espírito Santo, ele também vai estar na vida dos juízes, tá? Como eu já havia falado. Essa, gente, é a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, tá? Então, veio na vida dos profetas, na vida dos sacerdotes, na vida dos reis. Aí nós vemos aí Moisés recebendo esse Espírito, Josué recebendo esse Espírito, José também, Daniel também recebendo esse Espírito, os juízes também recebendo aí esse Espírito, tá? Então essa, e tem outros e outros casos de experiência, tá? Essa é a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, como funciona essa atuação do Espírito Santo? Página 73 vai nos dar uma noção a respeito disso aí, tá? Vai nos dar uma noção. Então ele vai falar o seguinte: a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Aí, eu apago isso aqui.
Gente, não tem como. Acabou a tinta da caneta. Acabou a tinta da caneta, mas nós vamos falar por aqui. Você vai se direcionar. Eu vou dar o direcionamento para que você possa, então, se achar aí na sua apostila. Tá? Então, nós vimos anteriormente a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Tá? Agora nós vamos ver a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo lhe vinha de forma o quê? Esporádica, com uma determinada função, usava-se determinada pessoa, realizava uma determinada obra e depois retornava, não permanecia com esta pessoa, com este indivíduo. Assim era a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Amém? A obra do Espírito Santo no Novo Testamento é totalmente diferenciada, tá? Em que quesito? No quesito permanência. No quesito permanência, tá? Então, o que acontece? No quesito milagres, os milagres continuam mesmo sendo operados da mesma forma. Agora, no quesito permanência, é diferenciado. Por quê? Joel vai nos falar a respeito, capítulo 2, vai nos falar a respeito, 28, versículo 28, vai nos falar a respeito dessa promessa, que havia uma promessa que nos últimos dias o Espírito do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seria derramada sobre toda a carne, sobre toda a criatura. Tá? Mas para receber este poder, existem algumas condições. Não é saindo derramando poder sobre todo mundo. Não. Tá? É uma promessa para todos que se adequarem a uma especificação e determinação de Deus. Tá? Um dos pré-requisitos é a pessoa reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Tá? Se arrepender dos seus pecados e ele então vai passar pelo processo de quê? De regeneração, tá? Ou um novo nascimento que Cristo vai usar quando vai estar falando com Nicodemos, lá a partir do capítulo 3 do Evangelho de João. Tá? Então, ele vai falar sobre isso aí, a regeneração ou um novo nascimento. Enquanto a pessoa não nascer de novo, ou seja, não for regenerada, não for transformada, não se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, ela não pode ser cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, é uma promessa. E esta promessa, ela veio se cumprir em Atos capítulo 2 em diante, que nós vamos ver a promessa ela sendo cumprida. Mas para isso, algumas pessoas tiveram que perseverar, insistir, tá? Em ficar no lugar onde Deus havia determinado que ficassem. E eles então vão ficar lá esperando no cenáculo, reunidos, e o Senhor vai dizer, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Poder, tá? E agora, esse mesmo Espírito que atuava de forma esporádica no Antigo Testamento, agora ele vai atuar de forma definitiva no Novo Testamento. Ou seja, enquanto a Igreja de Cristo estiver aqui na terra, o Espírito Santo da verdade, ele também estará aqui na terra, ajudando a Igreja de Cristo a fazer a obra da redenção ou da salvação. Tá? Então, o Espírito agora, ele estará com a Igreja de Cristo. Ele estará conosco até o dia do arrebatamento. Pode-se demorar 100, 300, 400 anos. Daqui para frente,
o Espírito Santo vai continuar. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito também vai estar. Então, agora, esse Espírito, ele veio para ficar. Ele não veio simplesmente para vir e fazer uma determinada obra e função e retornar. Não, agora ele está conosco. Mas o mundo não pode receber. Cristo falando. Por quê? Porque não pode. Porque o mundo não conhece. Mas a igreja de Cristo, ela conhece. Por quê? Porque ela mora. O Espírito mora dentro de nós. Como o Espírito mora dentro de nós? Através da palavra. Tá? Através da palavra. É ele que vai, então, nos moldar para que ele possa residir dentro de nós por intermédio da palavra. Então, a gente sabe que é o Espírito que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, essa é uma das funções dele. Essa é uma das funções dele. E baseado nisso aí, existe, tá, algumas características que a gente não pode deixar de falar. Por quê, gente? Como ele está relacionado com o arrependimento e com o convencimento do homem, tá? Pecado, justiça e juízo, não se pode pecar contra o Espírito Santo. Tá? Então, pecado contra o Espírito Santo, diz a palavra de Deus que não tem perdão. Pode-se pecar contra Deus, pode-se pecar contra Cristo, pode falar mal de Cristo e de Deus, mas não pode falar mal do Espírito Santo. Ou seja, não pode blasfemar, não pode atribuir algo a Satanás que é do Espírito. Tá? Então, isso tem que ter o maior cuidado. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está incumbido de fazer com que o homem se arrependa do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente fala mal de alguém que está aqui especificamente para nos orientar, nos atender de uma certa forma, nós estamos cometendo um grande pecado. E a Bíblia fala que esse pecado não tem perdão. Tá? Então temos que ter cuidado com isso aí. Então, a atuação do Espírito Santo, ela é visível no Novo Testamento. Tá? Então, ele veio para ficar. Já no nascimento de Cristo, ele já vem atuando, tá? no nascimento de Cristo. Ele vai aparecer e revelar a Zacarias, a respeito também da atuação de João Batista. Vai falar que João Batista, desde o ventre da sua mãe, ele já foi cheio do poder do Espírito Santo. Então, ele vai aí atuar. Tá? Aí, página 73, vai dizer o seguinte: o Espírito Santo no Novo Testamento. O Novo Testamento, o Espírito Santo atua de forma intensa e poderosa. Logo no início das narrativas do Evangelho, todos os evangelhos evidenciam esse atuar vigoroso do Espírito Santo. Nas primeiras páginas do Novo Testamento, mas especificamente em Lucas, o anjo Gabriel comunica a Zacarias que seu futuro filho, João Batista, seria cheio do Espírito Santo. Olha aí, o Espírito Santo atuando agora de uma forma diferenciada no Novo Testamento. Enquanto no Antigo o Espírito atuava quando a pessoa já estava adulta, quando a pessoa tinha uma relação com Deus, no Novo Testamento, a criança já nasce cheia do Espírito Santo. Olha só. Olha o poder de Deus. Algo sobrenatural. Tá? Então o Espírito Santo ele foi dado a todos a quem o próprio Deus quer derramar do seu Espírito. Tá? Então não é algo apenas exclusivo do Antigo Testamento, não é algo apenas exclusivo dos profetas, sacerdotes e reis, e nem dos patriarcas da época, do passado, mas o Espírito Santo é algo universal. Tá? É algo universal. Todos quantos se aproximarem de Deus, forem transformados, forem purificados,
tiver o processo de regeneração atuante, vai receber o Espírito Santo de Deus. Tá? Aí, na página 74, vai falar sobre a obra do Espírito Santo na vida de Jesus. Já vimos isso aqui também, tá? Do nascimento, né? Através do batismo, quando ele vai sair da água, o processo, que ele vai ter todo o processo como ser humano, ele vai ter que passar pelo processo do batismo em água, e logo após ele vai passar pelo processo do batismo também, que o Espírito Santo vai vir sobre ele por intermédio de uma pomba, tá? Vai vir por ele o processo de uma pomba. Então, ele vai receber isso aí. Tá? Aí, página 65, 75, vai dizer o seguinte: a ação do Espírito Santo na crucificação. Também o Espírito Santo atuou ali. De que forma? Quando Cristo ele vai ser levado à cruz para morrer, tá? E a Bíblia vai relatar que o Espírito Santo foi quem ressuscitou a Cristo.